vejo você falando e eu sinto que você tem uma fé muito sólida. A pergunta não é nem sobre o tema de hoje, mas eu vejo que você tem uma fé muito sólida que eu vejo um pouco assim. Você fala, Deus como se fosse seu irmão, pelo menos eu tenho muito dia. Meu pai, né? Isso. E aí, poucas pessoas na minha vida eu vi tem essa relação, assim, foi dentro do grande, que é um cara que eu sou tão, mas não é extraordinário. Eu queria saber qual seria a sua reação, o que você escolheria, se chegasse um cara assim, a ciência, chegasse e falasse, olha, hoje nós vamos estudar, mas tem que Deus não existe. Eu queria saber o que você resposta. É muito complicado, porque, por exemplo, essa maneira da ciência apresentar as coisas é muito volúvel, né? Então, sinceramente, eu não me preocupo com isso. Por exemplo, tem linhas teológicas em que o pessoal vai assim, no extremo do criacionismo, e tem umas linhas onde o pessoal começa a dialogar com o evolucionismo, tentando mesclar as coisas. Eu acho muito complicado me posicionar diante de todas essas questões, né? Mas eu vejo que a fé que é necessário para a gente caminhar, ela vai transcender às vezes essa questão de uma prova perceptível. Até porque esse debate a respeito da existência de Deus vai pelo lado filosófico da coisa, e aí a briga fica boa, né? Porque pela lógica a gente não tem que provar nada, né? Quem faz a proposição é que tem que explicar, né? Eu nunca falei que Deus existe. Isso não está em debate. Eu apenas vivo como se parece que Deus está na minha cama, você falou, né? Meu pai. Então, esse é o desafio do cristão no dia a dia, principalmente no século XXI. Nós não estamos aqui para convencer as pessoas da existência de Deus. Nós estamos aqui para viver segundo a consciência que temos da existência dele. E aí quem tem que ter a dúvida é o outro, e é por isso que eu me relaciono muito bem com o ateu. O ateu vem conversar comigo, isso é caso real. Veio um cara conversar comigo e falou assim, velho, eu preciso te contar uma história. Eu falei, vai. Ele falou assim, ó, então, eu sou ateu. Eu falei, legal, eu também. Ele disse, é ateu? Eu falei, porque assim, a gente é todo mundo ateu um pouco, né, da religião uns dos outros, né? Não é? Pro cara do Umbanda eu sou ateu, né? Umbanda não, Umbanda é mais genérico, né? Pro hindu eu sou ateu. Pro budista eu sou ateu. Para uns evangélicos também, né? Então eu falei assim, não, velho, estamos juntos, né? Ele falou assim, não, mas é porque é o seguinte, eu tenho dúvidas a respeito da existência de Deus. Eu falei, você tem dúvidas? Compartilha aí. Aí ele veio com todos aqueles clichês, né? Aí quando ele citou os clichês, eu consegui dar respostas razoáveis para tudo. Aí eu falei para ele, deixa eu te contar as minhas dúvidas então. Que eu leio a Bíblia e às vezes tem uns negócios ali que eu tenho toda consciência de que a minha resposta é não sei. Aí eu contei para ele e ele falou assim, credo, velho, como que você dorme à noite? E um outro caso bem legal também, de um ateu também que veio conversar comigo e falou assim, cara, te contar a minha história. Eu estava no Google navegando, de repente achei um site, Bíblia Freestyle. Aí eu entrei, comecei a ler o texto e falei assim, esse cara está zoando a Bíblia, deve ser ateu também. Só que foi eu que escrevi, né? E aí ele começou a ler, e ele disse que ria muito. Porque ele falava assim, cara, esse Jesus é muito louco. E aí ele disse que, assim, em uma semana ele leu os 4 evangelhos. Nem crente faz isso, né? Só que quando ele chegou no evangelho de João, mais ou menos, ele disse que teve uma passagem que ele falou assim, Jesus não fez isso aqui não, isso aqui ele forçou a amizade. E aí ele sai da leitura da frente do computador, vai na sala, pega a Bíblia da avó dele, aberta no Salmo 90 alguma coisa, assopra aquela poeira,
e procura o Evangelho para comparar. E quando ele comparou, ele percebeu que a gente não tinha mudado nada, que o texto era aquele mesmo, a gente só estava contando a história com as nossas próprias palavras. E aí o cara vem conversar comigo e diz assim: eu era ateu, mas agora eu não tenho certeza. E aí eu digo para o cara: beleza, eu também não tenho certeza. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Então, certeza dentro desta ótica do provar por A mais B, é óbvio que a gente não tem. E ainda que tenha, eu não sei o quanto isso mudaria a nossa fé. Até porque a ciência já esculachou com a fé um monte de vezes, e quantas vezes ela voltou atrás. Vocês lembram uns anos para trás quando falaram assim, ó, comer ovo faz mal. Depois não, comer a gema faz mal. Depois não, comer a clara que faz mal. E agora comer ovo faz bem. E agora estão demonizando o bacon, cara. A ciência não se sustenta nem pela sua própria proposta. Eu vou rejeitar a ciência? Lógico que não. Pela ciência, pelo conhecimento que a gente recebe, a gente compreende até muitas das coisas que Deus falou para a gente. Só que eu não consigo colocar as duas coisas no mesmo caminho, tentando viver um embate filosófico a respeito de encontrar a verdade. A verdade é Cristo, ela é um homem, e historicamente verdadeiro. Se a verdade é um homem, então ainda que a ciência prove o que ela quiser, enquanto ela não criar uma máquina no tempo para a gente voltar lá atrás e poder tentar encontrar uma brecha nessa história que está extremamente bem amarrada, desse homem de dores chamado Jesus, todo o resto tem toda a capacidade de se sustentar. Então eu não tenho essa crise. Aí o ateu, sabe o que aconteceu? Ele começou a ler Bíblia lá, e ler Bíblia, e ele virou um dia para mim e falou assim: cara, eu estou vivendo uma crise. Eu falei: qual que é a crise? Ele falou assim: eu estou começando a desconfiar que Deus existe. Eu falei: acontece. Aí ele sumiu, lendo Bíblia. Aí ele veio outro dia e falou assim: você acha que eu devia ir numa igreja evangélica? Eu fui muito sincero com ele. Eu falei: não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque há 20 anos eu fui e eu estou lá até hoje. Você quer isso para sua vida? E ele: não. Aí passa mais uns meses, o cara some, e aí ele volta e fala assim: bem que você me avisou. O que aconteceu? Ah, fui na igreja. E aí? Ah, velho, já fiz curso para batizar, batizei, estou membro agora da igreja, estou até dízimo. Coitado, né? Mais um que se perdeu, né? Para a glória de Deus. Então, é isso. Mais alguém, irmãos? Vem até aqui que eu acho que vai dar o microfone que todo mundo ouve. Não chega lá o microfone, não? Não chega. Mais fácil, mais leve de mover, né? Obrigado. Bicho que é profeta. Primeiramente, boa noite, Divaldo, boa noite, igreja. A minha pergunta é em relação ao programa Descrentes, que você está fazendo todas as terças-feiras, das 11 à meia-noite. E eu gostaria de saber mais sobre o projeto, como que está funcionando, até para você explicar para o pessoal como funciona. E em relação aos desigrejados, né, a visão que você tem sobre isso, que eu acho interessante, tenho acompanhado, e eu queria saber de você sobre essa visão dos desigrejados no Brasil. Legal. Eu considero como desigrejado uma pessoa que legitimamente está buscando ter um relacionamento com Deus e com o Evangelho e não consegue encontrar um lugar para viver. E isso tem acontecido por conta dos rumos que o Evangelho tem tomado. Muita igreja que está querendo só grana, só poder, só crescimento e por aí vai. A minha crise é que assim, eu havia pensado, junto com o Geraldo, que está ali no fundo, e mais alguns amigos até, muita gente palpitando, a ideia de montar um projeto para fazer algo que alcançasse essas pessoas, só que a gente não tinha conseguido pensar no formato. Essa semana a gente foi olhar quando que a gente bolou essa ideia, pelo registro do domínio, né, o descrentes.com.br, e a gente achou que fazia uns 2, 3 anos, nós descobrimos que a gente bolou o bagulho em 2011, quer dizer que faz 5 anos que a gente está pensando isso. E desde o ano passado, agora no final do ano, a gente começou a fazer esse culto online.
Por que culto online? Porque a nossa proposta era tentar fazer algo que promovesse comunhão dentro de um parâmetro usando a internet, não institucional e não convencional. Confesso para vocês que eu sei que isso é difícil às vezes de aceitar, porque para mim também não parecia lógico. Eu sou pastor de uma igreja que existe, fisicamente falando, na qual nós valorizamos a comunhão, e eu acho que isso é inestimável. Mas eu comecei a perceber que há esse debate sobre os desigrejados, mas ninguém está fazendo nada. Ninguém está indo lá com as pessoas e juntando essas pessoas e falando: ei, vem cá, vamos conversar, vamos dar junto. E de repente a gente encontrou uma maneira de fazer isso, né? Que é através de uma palavra de 20 minutos, às 11 horas da noite, toda terça-feira, e depois de um debate, onde as pessoas mandam as perguntas e eu vou tentando responder do jeito que dá ali, né? Agora, o que nos surpreendeu? Quando a gente começou a fazer isso daí, a gente falou: e o que mais? Porque isso ainda não é igreja. Aí veio o grupo do Facebook. Aí o negócio ficou sério. Porque lá no grupo, eu tenho visto pessoas rasgarem a sua vida e a sua intimidade mais do que eu tenho visto em muitas igrejas. Eu, por exemplo, fui lá e perguntei assim: ó, quem aqui como eu depende de psiquiatras e remédios e outras coisas do tipo? Porque essa é a minha história. Eu faço acompanhamento psiquiátrico. E aí um monte de gente começou a falar: eu, quase todo mundo. E por que a gente tem vergonha de falar isso na vida da igreja? Qual é a minha ambição com esse projeto? A minha ambição era curar a vida de pessoas para a vida comunitária. Não é fazer dele um fim em si mesmo, porque eu acredito mesmo na igreja como instituição, no sentido de que ela é capaz de fazer coisas que no organismo que não está devidamente organizado a gente nunca vai conseguir fazer. A nossa comunidade na Uberlândia, ela é bem não institucional, embora ela existe juridicamente e tudo mais. É muito gostoso, mas nos custa muito, por exemplo, quando a gente tem que mobilizar recursos para fazer alguma coisa. Então, olha a crise de paradigma que a gente vive, né? A igreja denominação tem dinheiro e não quer fazer. A igreja que é mais orgânica quer fazer e não tem dinheiro. Aí a gente fica um combatendo o outro. Ah lá, Deus não quer que aqueles caras façam porque não dá o recurso. Ah lá, Deus não quer que aqueles caras façam porque dá o dinheiro, mas não dá visão. A gente começou como um modelo orgânico que reunia nas ruas. E hoje a gente é uma igreja que tem prédio, tem CNPJ e funciona da maneira que toda igreja funciona. Então eu não acredito na reinvenção da roda, mas eu acredito que às vezes a gente tendo sensibilidade para as necessidades do momento, a gente pode fazer com que tudo isso possa convergir numa ação da igreja que vai fazer diferença nos nossos dias. Então o projeto Descrentes não é uma alternativa à igreja para quem tem igreja, embora muita gente acabe usufruindo, porque querendo ou não é uma palavra dentro de moldes diferentes daquilo que a gente recebe no culto. Mas a minha proposta é que as pessoas possam estar tão cheias de Deus que elas se sintam irresistivelmente atraídas uns aos outros a viver junto. E tem acontecido isso. Por exemplo, a galera do Rio de Janeiro fica assim: quem é que é do Rio? Aí 1, 2, 3, 4, 5, aí tem 30 caras do Rio de Janeiro lá. Eu falei: pô, velho, vocês estão esperando o quê para se juntar? Vocês estão esperando o quê para viver junto? Então eu estou esperando aparecer o pastor lá, porque a hora que aparecer, está ali uma igreja. Por que não? Essa é a minha ambição e esse é o propósito do projeto. Só que a gente abraça tanto o projeto, que às vezes a gente fica até perdido. Mais alguém? Ali? Fala. Paz, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Pastor, o senhor fez várias citações. O senhor? O senhor, calma. Calma, velho. Não, um substantivo de respeito, tá? A quem? O senhor. A você. Papai e mamãe me ensinou assim: qualquer coisa por deles. Tá bom. Então, você apresentou o Cristo verdadeiro e etc e tal. E ele também, como divino, isso é um dos respaldos que a gente vê no Concílio de Nicéia, no século X século. E a grande briga não se ele existiu ou se ele não existiu, mas a briga sempre é se o Cristo divino existiu. Então, historicamente, ele existiu. A briga maior é se ele era divino ou não.
A minha pergunta é, você acredita 100% na inspiração da Bíblia? Pergunta boa, né? Sim, acredito. Só que a crise que a gente vive hoje até não é com relação à fidelidade do texto bíblico, de você pegar a Bíblia e falar sobre origem, as traduções, todos esses debates, gente. Vai estudar, vai no Google por bibliologia, você vai se divertir. Você vai ver que o negócio é bem amarrado, só você vai gastar a vida naquilo lá. A questão da inspiração envolve fé, né? Porque da composição do livro até não há questionamentos. A minha dúvida, às vezes, a respeito da maneira com que a gente que se diz cristão tem se relacionado com a Bíblia, é que nós muitas vezes atropelamos a ideia de que nós não seguimos um livro, nós seguimos um homem. A Bíblia é a referência mais sólida que a gente tem a respeito de Cristo. E ela é palavra inspirada, uma vez que ela é compreendida com a exegese correta, dentro do seu contexto cultural, sociológico, econômico, sentimental, e é muito difícil extrair isso do texto. E aí trazido para a nossa realidade. Há uma verdade imutável na Escritura. Agora, quando a Escritura é usada dentro de uma liberdade de interpretação extrema, e que eu não consigo compreender, porque há uma linha, uma ortodoxia, que querendo ou não, amarra a fé da maior parte das igrejas que são consideradas sérias. Mas quando ela é usada fora, ela se torna a mãe de todas as heresias. O que mais me preocupa nos dias de hoje é que a gente está matando gente com Bíblia. Tipo as igrejas que põem lá assim, Levítico, né? Não se deitarás como outro homem, como se fosse mulher. Eu fico assim, velho, sério? É sério isso? A gente vai pagar 5 mil para pôr um outdoor com esse versículo na parada gay? No que esse texto está sendo inspirado com esse uso, né? Virou uma arma, cara. É ridículo, né? Agora, aquilo lá é a explicação de um porquê muito maior. Homem e mulher, quando são criados por Deus, se você abrir o Gênesis para você ver, você vai ver que a mulher só recebe um nome só dela depois do pecado. A mulher criada por Deus chamava Adão, junto com o homem. Isso é umas coisas que vão passando desapercebidas. Então, por que a gente acredita no casamento, na união heterossexual e por aí vai? Porque nós entendemos que o homem e mulher juntos são a melhor representação daquilo que Deus criou. Eu não estou com a minha mulher porque é divertido. Eu estou com a minha mulher porque a gente foi feito para viver junto. O duro é aguentar os efeitos da queda, né? Da mesma maneira que a nossa relação com Deus foi quebrada, a nossa relação uns com os outros agora também. Não há mais aquela perfeição que havia no Éden. Adão não tinha que morrer pela sua mulher, sendo ela perfeita como ele era, também criado ali na mão de Deus. O modelo para nós agora é a igreja. E o que você vê quando você olha para a igreja? Tudo de bom, né? Cristo morre pela igreja, mesmo ela não valendo nada. E não vale nada porque somos nós, porque a gente é que compõe esse processo todo. Cristo santifica a igreja. E da mesma maneira a gente é chamado a santificar os relacionamentos uns com os outros. Tá bom a resposta? Isso é demais? Sim, senhor, né? Tá, só mais uma. A última. Chega mais perto do microfone. Boa noite. Eu pedi para não perguntar sobre as montanhas e experiências, mas minha curiosidade foi maior. Eu queria saber como você lidar com as visões superficiais das pessoas, preconceito, e quando a gente começa a escutar a palavra, que você é um homem totalmente abençoado e cheio de Espírito Santo. Queria saber como que você lidar com o preconceito das pessoas e quais são as suas respostas das pessoas que te julgam só pelo que te vê. Os crentes ou os não crentes? Os dois. O não crente é incrível como ele não julga nada.
Por exemplo, a gente viaja de carro, muitas vezes, né? Igual a gente veio pra cá. Aí você para num posto de gasolina, desce um monte de cara do perfil igual o meu, assim. Adivinha qual que é a pergunta que eles fazem primeiro? Eles falam assim, vocês são uma banda? Aí eu digo, somos. A gente inventou o nome da banda já, tem o nome das músicas. A gente conta molorota, assim, né? E a pessoa assim, não, você me dá um CD, então. Não, a gente é uma banda moderna, só tem no iTunes. E aí depois dessa história tudo, fala assim, não, eu tô brincando com você. A gente não é uma banda, eu sou pastor, né? Aí o cara, não, você tá me tirando lá, agora tá me tirando de novo, né? Mas a gente consegue dialogar. Já aconteceu em aeroporto, por exemplo, de eu estar parado, eu pego muito avião também. Hoje em dia viajar de avião é mais barato do que pagar gasolina, né? E você imagina encontrar com pessoas nessas pontes aéreas da vida, em várias ocasiões. De repente um cara chega, um engravatado qualquer, que vê um cara que viaja de Crocs e meia, tipo eu. Hoje eu não estou de Crocs, né? Mas eu viajo de Crocs e meia, que é super confortável, e de bermuda. E de repente esse cara me vê no mesmo voo várias vezes, voando para diversas cidades. E aí o cara tem a cara de pau de chegar para mim e falar assim, ali não, desculpa, ele não sabe meu nome. Ele vira e fala assim, ô moço, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não quero ser ofensivo nem nada, mas o que você faz na vida? Eu já recebi essa pergunta pelo menos umas 3 vezes. E aí eu falo, cara, eu sou traficante, né? É legal que trava, assim, ninguém fala mais nada. E aí depois eu falo, não, eu tô brincando. E a gente começa uma conversa. O cara que não é crente, é incrível como a aceitação é grande. As pessoas de fora aceitam. Agora os crentes, depende. Aquilo que não se enquadra dentro daquilo que eles entendem como correto, não estão abertos a diálogo. Eu entendo que às vezes na vida comunitária, a gente tem que pagar muitos preços para manter a comunhão, para manter a unidade. A minha vida não é tão folgada como muitas pessoas acham. Eu me esforço demais por manter os elos da comunhão. E às vezes aquilo que eu me tornei esteticamente falando, não é algo que veio do dia para a noite. Como eu falei, eu tenho 20 anos de igreja. E para eu permanecer na igreja, eu tive que negociar muitas coisas. E eu confesso para você que se o preço para eu permanecer na igreja fosse apenas não me tatuar mais, não ouvir música do mundo e não fazer tatuagem, se isso fosse suficiente para segurar várias pessoas que eu gostaria que estivessem andando com a gente, sabe? Eu pagaria sem medo de ser feliz, porque é barato. É barato, só que não segura. Não segura ninguém. E no geral a crítica que os irmãos fazem àquilo que a gente é, porque eu não me tornei nada planejado, eu apenas estou deixando correr solto. Eu apenas vivo segundo aquilo que eu sempre vivi, inclusive antes de ser crente. Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente incomoda alguns irmãos, só que é chilique. Não é escândalo. Eu nunca vi ninguém abandonar a fé porque eu tenho tatuagem. Eu já vi gente abandonar a fé porque o pastor trocou de carro. O dinheiro da igreja. Eu já vi gente abandonar a fé porque tem disciplina para o filho dos outros, mas para o filho do pastor não tem. Eu já vi muita gente abandonar a fé por causa de pequenas bobagens dessas. Quando a pessoa olha para mim e fala assim, você usa um piercing, usa uma tatuagem, o máximo que ela faz é me chamar de endemoniado, de filho do capeta, coisa do tipo. E eu confesso para você que o meu posicionamento diante dessas pessoas de Deus é: Deus, perdoa meus irmãos porque eles não sabem o que eles estão falando. Está tudo certo. Está tudo certo. Você acha que minha mãe aceitou facinho eu ficar tão bonito e estiloso como eu sou hoje, assim, usar botina com meia e bermuda? Você acha que isso veio de graça? Você acha que minha esposa deixa eu sair de bermuda e botina?
tudo é um processo, tudo é uma construção. E para mim sempre foi importante que o coração daqueles que estão próximos a mim fosse sensibilizado pelas coisas que eu vivo, para que eles entendessem a forma que eu sou. Porque senão, confesso para você que jamais teria me tatuado, jamais teria feito mais nada. Essa semana eu virei para minha esposa e falei assim: semana passada, estou querendo furar 2 piercings assim na boca, né? Ela quase morreu no coração. Se isso for um ponto que não dá para debater, que vai gerar um conflito, eu preferia não fazer. Mas no geral, não é. No geral é apenas bobagens que a gente coloca como primordiais na nossa caminhada, mas que não mudam a vida de ninguém. Então que a gente possa ter equilíbrio quanto a essas coisas, para discernir o que Deus quer que a gente faça e o que a gente não faça. O quanto a gente bebe e o quanto a gente não bebe. Nós temos uma igreja, por exemplo, em Porto Velho, Rondônia. Lá, beber uma gota de álcool é muito sério. O maior problema do norte do Brasil é gravidez, adolescência e alcoolismo. Mais do que crack, mais do que qualquer outra droga. Então, para os irmãos lá do norte, às vezes brincar de eu estou bebendo uma cerveja ali de boa com os irmãos lá, é muito sério. Para andar com eles, tem que ficar totalmente abstêmio. Se a gente entende isso não se torna um fardo para nós, mas se torna algo que faz parte da caminhada. No entanto, eu também tenho amigos que não saem da Augusta ali em São Paulo. E para andar com eles, ser abstêmio pode ter um efeito contrário. Porque quando eu sento na mesa e reparto o copo com alguma daquelas pessoas, eles me consideram como igual. Quanto que você bebe ali? Menos do que Jesus. Menos do que aquilo que eu entendo que eu posso. Porque eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Quem tropeça geralmente não é o crente, quem tropeça é o cara lá fora. Quando ele te vê bêbado, quando ele te vê não respeitando os seus pais, não respeitando os irmãos, não respeitando a compreensão da comunidade, por conta das liberdades que a gente tem conquistadas por Cristo na cruz. Então a gente precisa ter equilíbrio nisso daí, para a gente não matar ninguém. Beleza? Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Pessoal, a gente está terminando aí, brigadão. Aí é o seguinte.